Que seu dia e sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro escrito, olha, há mais de 300 anos, mas que parece um mapa dos nossos desafios de hoje. É verdade. Estamos falando de O Peregrino, de John Bunyan. E vamos focar num capítulo que é, assim, uma verdadeira maratona de obstáculos. A ideia é explorar uma pergunta que sempre assombra a gente. Será que os maiores perigos que a gente enfrenta vêm de fora ou dos nossos próprios descuidos? Essa pergunta é central. O capítulo que vamos analisar hoje funciona quase como um microcosmo da vida, né? Totalmente. Ele nos apresenta uma série de personagens, de desafios, que são, na verdade, espelhos de tendências humanas que a gente vê até hoje. Exato. A jornada do protagonista, o cristão pelo chamado desfiladeiro da dificuldade, não é só uma historinha de aventura. É uma alegoria muito profunda sobre escolhas, sobre atalhos e sobre as consequências de um simples momento de desatenção. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é entender como essa jornada tão antiga se conecta com as nossas hoje. A cena começa com o nosso herói, o cristão, chegando a um lugar. E logo de cara ele encontra 3 homens. Eles estão dormindo à beira do caminho. E pior, com grilhões nos tornozelos. Já começa bem, né? Os nomes deles são, literalmente, simplório, indolência e presunção. Nomes que já são basicamente um diagnóstico, e o cristão, naquela boa vontade dele, tenta acordar os 3. E não é um chamado qualquer, é um alerta dramático. Ele fala, vocês são como os que dormem no alto do mastro de um navio com o mar morto logo abaixo, um abismo sem fundo. Acordem! Ele até oferece ajuda, né? Eu posso ajudar a tirar essas correntes. A urgência dele é total, mas as respostas são um balde de água fria. Sim. O simplório olha em volta e diz, não vejo perigo. O indolência só resmunga, quero dormir só um pouco mais. Clássico. E o presunção, com uma autoconfiança que chega a ser cômica, responde, toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Basicamente, cada um com seus problemas. E voltam a dormir. E voltam a dormir. É fascinante pensar como o Bunyan, lá no século XVII, mapeou 3 tipos de apatia que são incrivelmente atuais. Muito. O simplório é a ignorância voluntária, aquela pessoa que vive na sua bolha e se recusa a ver os perigos. Tem muito disso hoje, né? O indolência é a procrastinação em pessoa. Ele talvez até saiba do perigo, mas o conforto do agora é mais forte. É o só mais um episódio enquanto o prazo está estourando. E o presunção? Esse talvez seja o mais perigoso. É o arrogante que se acha autossuficiente e dispensa qualquer ajuda. Acha que já sabe de tudo. E a lição aqui é poderosa. O cristão oferece ajuda, mas ela é inútil. Porque não há disposição para receber. Exatamente. Não basta o socorro estar disponível. A pessoa precisa ter a humildade de reconhecer que precisa dele. E eles ficam para trás, acorrentados pela própria atitude. Então, depois dessa frustração com a apatia, os próximos personagens que ele encontra são o completo oposto. Tem muita iniciativa. Muita, só que pro lado errado. Chegam 2 homens chamados formalista e hipocrisia. E o detalhe crucial é como eles chegaram ali. Eles não entraram pela porta, pelo começo do caminho. Eles pularam o muro. Um atalho. Um atalho. Estão no mesmo caminho, indo para o mesmo destino, o Monte Sião. Mas a origem deles é ilegítima. E o diálogo deles é ouro puro. Cristão confronta eles, diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E a resposta deles é a defesa de todo o jeitinho do mundo. É incrível. Eles falam que vieram da terra da vanglória e que pular o muro é um costume de mais de 1000 anos. Então, na prática, já virou lei. E aí vem a pergunta que tenta desarmar o cristão, né? Sim. Se estamos aqui no caminho, que diferença faz? Em que aspecto a sua condição é melhor que a nossa? Essa pergunta é o centro de tudo. Que diferença faz o processo se o resultado parece o mesmo? É uma crítica direta ao que a gente poderia chamar de espiritualidade de fachada, virtude performática. A preocupação é com a imagem de estar no caminho, não com a integridade da jornada. A cultura do resultado a qualquer custo. E a resposta do cristão é forte. Ele diz, eu caminho segundo a regra do meu mestre, vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias.
E ele menciona os trunfos dele. Isso, a capa que ele ganhou, o sinal na testa e, o mais importante, um rolo selado que ele usa como guia. São coisas internas, símbolos de uma jornada autêntica. E a reação do formalista e do hipocrisia? Riem dele. Simplesmente riem. Claro, porque para eles o que importa é o que se vê por fora, a aparência. Eles veem o cristão como um burocrata, apegado a regras, enquanto eles são os espertos. E essa diferença de abordagem fica, assim, escancarada no próximo obstáculo. Os três chegam ao pé de um morro bem íngreme. O nome já diz tudo, Morro da Dificuldade. Exato. E, na base, tem uma fonte de água e 3 caminhos. Um que sobe o morro reto e difícil. E outros 2 que contornam, um pela esquerda e outro pela direita. E os nomes desses caminhos são perigo e destruição. A alegoria que não podia ser mais clara, né? O caminho certo é invariavelmente o mais difícil. Sim. E a fonte de água é um detalhe importante. É como se fosse um refrigério, uma força extra antes do grande esforço. A história diz: você vai ter a força que precisa, mas não vai ser poupado do esforço. E as escolhas são imediatas. Cristão bebe da fonte, se revigora e começa a subir. A subida é tão puxada que ele começa correndo, depois andando e por fim tem que escalar apoiado nas mãos e nos joelhos. Um esforço total. Enquanto isso, o formalista e a hipocrisia olham para aquilo e pensam, de jeito nenhum. Para eles, é óbvio que os caminhos que dão a volta são a escolha inteligente. Eles usam a mesma lógica do atalho de antes. Por que subir se a gente pode contornar? Mas os nomes dos caminhos eram avisos, né? Exato. O formalista pega o caminho perigo e se perde numa floresta escura. Nunca mais sai de lá. E o hipocrisia? Pega o destruição, vai para um campo cheio de montanhas escuras, tropeça, cai num abismo e fim da linha para ele. É um final abrupto, brutal. A jornada que começou com um atalho termina num beco sem saída. Totalmente. E isso não é só uma metáfora religiosa. Pense em qualquer projeto de vida. Uma empresa, um doutorado. O caminho certo é quase sempre o mais íngreme, né? Sem dúvida. A história deles é um alerta. A tentativa de evitar a dificuldade, na verdade, leva a um perigo muito maior. Eles queriam o destino sem a jornada e acabaram sem nenhum dos dois. Enquanto isso, nosso herói está lá, no meio da escalada exausto, e no meio do morro ele encontra um alívio. Um caramanchão aprazível. Uma área de descanso. Isso. Um lugar construído pelo senhor do morro para os viajantes. Ele se senta, pega o rolo para ler, admira a capa e o cansaço vence. Ele apaga. Cai em um sono profundo. E aí que o desastre acontece. O rolo, que é o guia dele, o passe para a cidade celestial, cai da mão dele e fica ali, esquecido. E aqui a história vira. O descanso em si não era o problema. O caramanchão era uma provisão, um presente. Era para recuperar o fôlego. Exato, não para se entregar ao sono. Ao dormir profundamente, cristão transforma uma bênção numa armadilha. Ele usa o alívio de forma negligente e a consequência é a perda do rolo. O que significa na prática perder esse rolo? Pensa que você está no meio de uma trilha difícil e perdeu o mapa e a bússola. De repente o problema não é mais o cansaço. É a crise de não saber para onde ir. Exatamente. A sua confiança evapora. O rolo simbolizava a certeza, a direção, o consolo. Sem ele, cristão está perdido. Essa parte é dolorosa. Ele só acorda porque uma voz o repreende citando um provérbio. Ele se levanta assustado, continua subindo e chega no topo do morro. E lá em cima... A primeira coisa que ele vê são 2 homens, hesitante e desconfiança, correndo na direção oposta, apavorados. Mais 2 personagens simbólicos. Eles são o pânico e a dúvida, que aparecem bem quando a gente supera um obstáculo grande. E eles contam que o caminho à frente está bloqueado por 2 leões ferozes. Um relato feito para gerar pavor. E funciona, por um momento. Cristão fica com medo. Mas aí ele pensa e chega numa conclusão heróica. Tenho de arriscar. Voltar é morte certa.
Avançar é o medo da morte, mas com a vida eterna além. Então, eu vou prosseguir. É um pico de coragem. Total. E para se fortalecer, ele decide ler o rolo e... O bolso está vazio. O bolso está vazio. Esse é o momento do pânico total. A coragem dele dependia da segurança que o rolo dava. Agora, o medo dos leões se torna secundário. A agonia é ter perdido a garantia. Ele percebe que o maior perigo não eram os leões lá na frente, mas o erro que ele cometeu lá atrás. A agonia dele é palpável. Ele se lembra do sono no caramanchão, se ajoelha, pede perdão a Deus pelo ato insano. E aí começa a parte mais difícil. Refazer o caminho. Ele precisa descer o morro íngreme que ele tanto custou a subir, procurando o rolo. E o lamento dele é de cortar o coração. Ele diz: "Ah, desventurado homem que sou! Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria. Tenho de repisar os mesmos passos 3 vezes." A narrativa é muito eficaz em mostrar o custo da negligência. Não é só o perigo, é o tempo perdido. A tristeza no lugar da alegria. E, crucialmente, a chegada da noite. Por causa do erro dele, a escuridão vai pegá-lo num lugar perigoso. O arrependimento é sincero, mas não apaga as consequências. E ele finalmente encontra o rolo debaixo do banco. A alegria de recuperar aquilo é imensa. Ele o guarda e sobe o morro de novo correndo. Mas já é tarde. O sol já se pôs. A escuridão chegou. E com ela, o medo volta com tudo, porque ele se lembra da história dos leões. Esses animais saem à noite para caçar. Como vou escapar? E este é o clímax. Ele está sozinho, no escuro, apavorado com uma ameaça real, e tudo isso é consequência direta do seu próprio erro. O maior inimigo do cristão aqui foi ele mesmo. E é nesse ponto, o mais baixo de medo e autorrecriminação, que ele olha para frente e vê uma luz. Uma salvação. Ele avista um palácio muito imponente, chamado Belo, um lugar de refúgio que surge bem na hora da sua maior necessidade. Uau! Que montanha-russa de emoções! Então, o que tudo isso significa no final? O que esse capítulo nos diz? Ele nos diz que a jornada de crescimento é cheia de perigos de todos os tipos, né? Tem os perigos da apatia, dos homens adormecidos, tem os perigos dos atalhos e da superficialidade, do formalista e do hipocrisia. E tem os perigos do medo, do hesitante e da desconfiança. Cristão superou todos eles. Sim, mas o obstáculo que quase o derrotou não veio de nenhum desses inimigos. Veio de dentro. Veio de um momento de descanso que virou negligência. Um erro pequeno com consequências gigantescas. Exatamente. O sono descuidado custou tempo, paz e o colocou em perigo mortal. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Certo. A história no Morro da Dificuldade sugere que, embora os desafios externos sejam reais, os leões são reais, os obstáculos mais significativos são frequentemente aqueles que nós mesmos criamos. Isso nos deixa com uma reflexão, então. Cristão teve que lutar contra o sono, o esquecimento, o arrependimento, o medo que nasceram das próprias ações dele. Nas nossas jornadas, quanto da nossa dificuldade vem de leões de fora e quanto vem do nosso próprio sono descuidado? Onde estão os nossos caramanchões, esses lugares de descanso que podem virar armadilhas de complacência? Essa é a pergunta que ecoa por séculos. A maior batalha, muitas vezes, não é contra o morro à nossa frente, mas contra a nossa tendência de adormecer no meio da subida. Uma análise que vamos continuar, ainda há muita jornada pela frente para o cristão. Teremos um novo episódio seguindo os próximos passos dele a partir do Palácio Belo. Fica o convite para continuar essa exploração com a gente. Que Deus abençoe todos os ouvintes.